Terceira questão. Registre na forma decimal o número que representa a parte pintada de laranja em cada uma das figuras. Olha só, ele está querendo que você registre apenas o número na forma decimal. Ele não está pedindo em forma de fração decimal. Eu coloquei fração decimal para você compreender o que está sendo pedido, tá certo? Letra A. Primeiro, para eu registrar na forma decimal, eu vou analisar. Quantos quadradinhos tem essa figura? São 10. Ok, são 10. São 10, esse é o total de quadradinhos. Quantos quadradinhos foram pintados? 5 quadradinhos. Então, eu posso transformar isso aí numa fração decimal, para ficar mais fácil para transformar em número decimal, tá certo? Então, nós temos 5 décimos. 5 que é a quantidade de quadradinhos pintados e 10 que é a quantidade de quadradinhos que tem a figura. 5 décimos. Transformando em número decimal, eu coloco o numerador, que é o 5. Como o denominador é 10, eu conto um algarismo da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Então, eu coloquei 5, vírgula, e acrescento 0, tá bom? 0 à esquerda da vírgula. Pronto, a letra A é só isso, 0,5, ou a forma correta de ler, 5 décimos. Na letra B é bem simples, só que nós temos aí duas figuras. Aliás, é uma figura, né? Eu vou analisar, você vai analisar. Cada uma delas é dividida em 10 quadradinhos. O denominador não vai ser 20, tá certo? Não vai ser 20. Cada figura foi dividida em quantas partes? 10. O denominador continua sendo 10. O número que fica embaixo vai ser 10. E você conta a quantidade de quadradinhos que foram pintados ao todo. Nós vimos aí que na primeira já foram os 10. Então, vai ser 10 mais a quantidade que foi pintada na outra, tá certo? Vamos supor que seja 16 décimos. 16 sobre 10. Essa é a fração decimal. E você vai transformar em número decimal, tá bom? Simples assim. Questão 4. Foi feita uma pesquisa com 100 alunos da Escola Aprender. Quantos alunos? 100 alunos. Sobre a preferência de gênero musical. Represente essas preferências com frações decimais. Depois, escreva essas frações na forma decimal. Então, nós vamos representar aí de duas formas. A fração decimal e o número decimal. Essa fração decimal, bem simples. Por exemplo, a quantidade de alunos que escolheu o gênero musical rock foram quantos? 42. Qual foi o total de alunos que participou dessa pesquisa? 100 alunos. O denominador é o 100. Então, o numerador vai ser 42, o denominador vai ser 100. Pronto, eu já tenho a primeira fração decimal, 42 centésimos. Aquela mesma regrinha, coloco o numerador 42. Se é dividido por 100, nós vamos contar 2 algarismos da direita para a esquerda e colocar a vírgula. Então, está aí. Nós temos a fração decimal e temos o número decimal. E nós vamos fazer isso em todos os gêneros. Aí eu fiz apenas no rock. Você vai fazer no MPB, no sertanejo e no pagode. Tá certo? Então, questão 4 é só isso. Questão 5. Em um dia chuvoso, dos 36 alunos matriculados em uma turma de 6º ano, 25 compareceram à aula. Que fração representa o número de alunos que não compareceram à aula em relação ao total de alunos matriculados? A quantidade de alunos matriculados, pessoal, aí são 36, tá? E ele quer saber a fração que representa o número de alunos que não compareceram. Se ele perguntasse a fração que correspondia aos alunos que compareceram, iria ficar bem simples. 25 compareceram. Qual é o total de alunos matriculados? 36. Então, a fração seria 25 36avos, que é 25 sobre 36. Mas, nesse caso, ele quer saber dos que não compareceram. Então, o primeiro passo, nós vamos calcular a subtração, tá? 36 menos 25. Calculando essa subtração, vai ser o número de alunos que não compareceram à aula. Então, como que eu vou determinar essa fração? O numerador vai ser o número de alunos que não compareceram, que é o resultado da subtração que você vai fazer. E o denominador é o total de alunos matriculados. Quantos alunos foram matriculados? 36. Certo? Então, o denominador vai ser 36. E questão 6, bem simples.
tá? Que envolve também operações com frações. O ponteiro do marcador de combustível de um carro indicava 3/4 de tanque. Após dirigir por certo tempo, o motorista notou que o ponteiro indicava 1/4 do tanque. Quanto do tanque foi gasto nesse percurso? Aí nós temos um caso de subtração envolvendo frações, certo? Quanto do tanque foi gasto nesse percurso? Basta você subtrair. Porque inicialmente o ponteiro indicava 3/4. Então vai ser 3/4 menos 1/4. Nesse tipo de subtração, você pode observar que os denominadores são iguais. 4 na primeira fração e 4 na segunda. Nós não vamos diminuir 4 menos 4, tá? Na subtração a gente não faz isso. Nós vamos repetir o denominador, que é 4, que é o denominador que está nas duas frações, é o mesmo. E nós vamos subtrair os numeradores. Nós vamos subtrair 3 menos 1. E vamos, assim, encontrar a fração, tá? Que responde à pergunta, que responde a sexta questão. Um detalhe, tá? Quem for responder no Google Sala de Aula, nesse 13º bloco, vocês poderão colocar, assim, só os resultados. Só que vocês, para colocar os resultados, têm que fazer o cálculo. Só que vocês não precisam postar no Google Sala de Aula, tá? Vocês vão colocar só a resposta mesmo. Só que é importante, gente, vocês estão estudando, tá? Vocês estão estudando conhecimento para vocês nesse momento. Registrem no caderno, não é porque não vai colocar foto que você não vai registrar. Registre, vai ficar mais fácil para você estudar depois. E nos próximos blocos, nós vamos colocar, sim, uma possibilidade de anexar a foto dos cálculos que você fez, tá bom? Mas isso a gente vai aprendendo aos poucos, nós vamos aprendendo aos poucos, tá bom? Então, até a próxima!